Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano dessa semana. Aqui trazemos as novidades, os destaques da TV das Bênçãos do Pai. Segundo a Serasa, a maioria das dívidas de cartão de crédito dos brasileiros vem de compras em supermercados. Agora, vamos ver a reportagem que a Ana Luísa preparou para a gente. Você tem o hábito de fazer compras? E como decide pagar? À vista? No dinheiro? Com Pix? Ou com cartão de crédito ou débito? A realidade é que hoje em dia, as opções de pagamento oferecem alternativas que facilitam a escolha do consumidor. Quantas vezes você utiliza o seu cartão de crédito no mês? A pesquisa Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023 revela que 59% das dívidas no cartão de crédito foram feitas em compras no supermercado. Para o economista André Luiz, esse percentual de dívidas no cartão é preocupante. Essa expansão do crédito, ela mostra que as famílias elas estão preocupadas em aumentar o seu consumo e nem sempre elas estão conseguindo aumentar a sua renda. Então, quando você tem uma expansão do consumo e não tem uma expansão da renda, mas você tem uma expansão do crédito, isso quer dizer que as famílias estão se endividando cada vez mais e estão perdendo a sua capacidade de fazer o pagamento. E, às vezes, isso não tem um saldo tão positivo. Tá? E levando em consideração que os juros do cartão de crédito são os mais elevados que nós temos no mercado. Ainda de acordo com um levantamento divulgado recentemente pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, as compras de roupas, calçados e eletrodomésticos representam o segundo maior componente das despesas no cartão, totalizando 46% das dívidas. Logo em seguida, estão os gastos com remédios e tratamentos médicos, que somam 37%. Aqui nesse supermercado de Goiânia, as promoções são organizadas conforme o dia da semana e os clientes aproveitam todas as ofertas. A segunda-feira, por exemplo, é o dia da ave, a terça e quarta, do hortifruti, a quinta-feira, das carnes, na sexta, é a padaria. E aos finais de semana, são os suínos. Como é uma compra pequena, e eu venho toda semana aqui, eu passo no mercado para aproveitar as promoções e comprar o necessário, porque nós estamos vivendo um período meio delicado, né? Um período difícil. Nós não estamos vivendo um período de abundância, é um período de sobreviver. Então eu busco aquilo que está em promoção, aquilo que a gente vai consumir entre 2, 3 dias, para não deixar nada perder. Mas quando a compra tem um valor maior, o seu Donizete prefere pagar no crédito, porque para ele é mais vantajoso. Quando a compra é maior, a gente compra no crédito, mas eu não uso dinheiro, é só o cartão. A gente sempre trabalha com cartão no débito ou no crédito, dependendo do valor da compra. Então, seu Donizete, a compra do mês, aquela compra maior, ela é paga no cartão de crédito? No cartão de crédito. Facilita para a gente. A Michele veio com sua tia fazer compras para o almoço. Ela conta que prioriza o dinheiro físico, mas não abre mão do cartão quando necessário. Quando eu tenho dinheiro físico, a opção sempre é pagar com dinheiro físico, porque o dinheiro em conta, se a gente souber colocar numa conta de rendimento diário, ela vai render um pouco ali, então o dinheiro na instituição, ele pode ser benéfico para nós. Então o dinheiro físico, se eu tiver com o dinheiro, eu dou prioridade em pagamento no dinheiro. Mas hoje em dia a gente tem muito dinheiro de plástico, né? Que é a tecnologia, o cartão de crédito ou de débito, ou até mesmo o Pix. A Stephanie também gosta de usar o cartão. E nesse último mês a situação apertou e ela teve que parcelar a fatura do cartão. Felizmente esse mês mesmo eu tive que passar por esse perrengue, mas é que eu tive uma dívida em questão de saúde, aí eu tive que parcelar a própria conta do cartão. Acabei que parcelei o cartão, mas normalmente eu sempre tenho um equilíbrio, eu sempre gosto de usar só um, só o restante eu deixo guardado, só para reserva mesmo,
ou se não sempre eu opto só por deixar o dinheirinho guardado para não usar o cartão, para no final não ter aquela fatura altíssima. O equilíbrio e consciência do limite que se pode gastar é a chave para um bom controle financeiro. Não fazer a conta do crédito como se ele fosse um complemento, mas ele faz parte de uma parte da sua renda. Quando você tem que fazer os pagamentos dele, você tem que ter consciência de que parte da sua renda você vai perder, porque você vai pagar o cartão de crédito. Então, ele entra como uma obrigação de pagamento. E essa eu acho que é a maior dica que se tem que dar para uma pessoa, e ela conseguir observar, olha, eu ganho R$1.000, então eu tenho que gastar no máximo 200, 300 de cartão de crédito, porque eu tenho outras obrigações a cumprir também. Então, fazer sempre esse controle, estar sempre de olho nos gastos do cartão. Hoje, os aplicativos conseguem te deixar bem atualizado, né, dos seus gastos, do quanto de limite você já está comprometido, né? Isso é interessante você colocar como os seus pagamentos de prioridade, assim como as compras de supermercado, assim como as compras na feira, no açougue. O Alan Ribeiro nos traz agora um projeto de São Paulo que busca fornecer refeições saudáveis e de qualidade a preços acessíveis para aqueles em situação de vulnerabilidade social. Acompanhemos. O acesso a uma alimentação digna e balanceada é um direito de todo brasileiro. Há 23 anos, o Bom Prato, programa do governo do estado de São Paulo, oferece refeições a um valor simbólico, sendo o almoço e o jantar R$1 e o café da manhã 50 centavos. Na unidade da rua 25 de março, tudo é preparado cuidadosamente. No lado de fora, uma fila já se forma. E um a um, as pessoas vão pegando suas bandejas e um prato farto é servido. O Bom Prato é um programa social que beneficia as pessoas de baixa renda, aposentado, pessoas que não têm condições de se alimentar de um modo nutritivo. O Valdir frequenta o espaço todos os dias. Para ele, além do bom preço, a praticidade é o que faz ele estar ali todos os dias. A comida é muito boa, é ótima, e eu frequento aqui há muitos anos, desde logo do início, quando eu era lá pro lado da Cracolândia, entendeu? Aí eu gosto, eu sempre almoço aqui. Todo dia eu tô aqui, almoço, só na janta não tô que não dá tempo, mas almoço todo dia. E ele tem um prato favorito. Olha, eu gosto mais do prato frango assado, a coxa de frango assado, que eu gosto. A coxa de frango assado é muito bom. Atualmente, o projeto conta com uma rede de restaurantes populares com 107 unidades, sendo 73 fixas. Neste espaço, são servidas 2.700 refeições por dia. Além disso, uma unidade móvel também distribui refeições na Praça da República, na região central de São Paulo. Cada dia é uma coisa diferente, em cada horário uma alimentação diferente. Hoje, por exemplo, é quarta-feira. Quarta e sábado são feijoada. São serviços feijoada, são arroz, feijão, feijoada e uma fruta. As refeições são preparadas, colocadas em um caminhão e levadas até a região da República. Ali, são distribuídas a partir das 11 horas da manhã, no horário do almoço. E logo uma fila se forma para poder saborear uma comida quentinha. Nossa unidade móvel fica na Praça da República. É o mesmo sistema. Café da manhã 50 centavos, o que é servido na unidade é servido na praça. Assim, consecutivamente, na praça também. O almoço é a mesma coisa e o jantar é a mesma coisa. Um estudo divulgado pela Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional no ano passado mostrou que o estado de São Paulo possui 6,8 milhões de pessoas famintas. E ofertar um prato de comida a quem tem fome é aliviar o sofrimento associado a outros problemas sociais. Nós achamos, R$1 não é nada, mas assim, tem pessoas que você vê contando moedas de 5 centavos, sabe? É gratificante você estar ajudando essas pessoas. Porque assim, tipo, R$1 não é nada, é muita coisa para quem não tem. Para o envelhecimento saudável, é vital manter a saúde física e mental. Vamos conhecer agora, com a repórter Lohane Castro, o exemplo de superação que merece ser contado. Francisca e Elvira são amigas há mais de 40 anos.
Compartilharam muitas coisas da vida e nos últimos anos, as duas foram diagnosticadas com depressão. Elvira teve vários traumas seguidos, o que a deixou sem chão. Eu estava com muita depressão, porque eu tinha perdido a minha mãe, perdido o meu filho, a minha filha. Então fui lá para o fundo do poço, né? O marido me traiu, arrumou outra mulher. Então eu fiquei assim, arrasada, né? Já Francisca passou por dificuldades dentro de casa e percebeu que estava com depressão quando começou a sentir muita tristeza e ter mudanças de humor e na alimentação. Eu não entendia o porquê que eu estava passando por tudo aquilo e eu achava que não precisava de ajuda. Eu achava que só em eu falar, em brigar, em essas coisas todas, resolvia o problema. Quando foi um dia, eu estava almoçando. E aí eu sentei assim no sofá e botei o prato na perna e estou comendo. Quando eu me dei por mim, eu tinha comido a comida e não vi. Eu não vi eu comer, sabe? E então aí eu disse, aí tem coisa errada comigo. A solidão entre os idosos é comum, já que é uma fase em que os filhos saíram de casa, já não trabalham fora. Um levantamento da Fiocruz aponta que boa parte dos idosos brasileiros tem queixas relacionadas à saúde mental. De 9 mil entrevistados na pesquisa, cerca de 1/3 relatou sintomas depressivos e 16% que se sentem solitários. Geralmente a depressão na pessoa idosa ela é subdiagnosticada, porque a pessoa idosa ela começa a ter muitas queixas somáticas. Então, eu estou com dor, eu estou cansado, geralmente não é a queixa assim, eu estou deprimido, né? Então, essa é uma constatação que nós temos enquanto profissionais da saúde. Nós utilizamos uma série de testes de rastreio para identificar a depressão nas pessoas idosas e isso tem que ser feito uma avaliação clínica, médica, né? Para ver até as medicações que a pessoa toma. Então, assim, é complexo. O tratamento para as duas amigas foi o Centro de Convivência do Idoso da Universidade Católica de Brasília. O programa oferece gratuitamente atividades físicas, artesanato e atendimento médico para os idosos. E nessa de movimentar o corpo, a mente e fazer amizades, foi que Dona Francisca e Elvira se livraram da depressão. Quando eu cheguei aqui, foi que eu vi que aqui era um pronto-socorro. Eu me senti assim, sem força para tudo, Eu não tinha força para nada. Mas aqui no exercício, eu fazendo exercício, as amizades, os alunos, né, são uns meninos maravilhosos, todos eles. Então foi onde eu me levantei, já saí do psicólogo, né? Já deu alta, estou bem. Eu estou ótima, eu estou me sentindo outra Elvira. Os professores ressaltam a importância do exercício físico para os idosos. O exercício ele é uma ferramenta multidimensional. O idoso, uma das grandes dificuldades que ele tem é a questão da socialização. Em casa o idoso vai ficando meio deixado de lado, a família vai tomando outros rumos. Então o exercício em grupo aqui traz a ele essa questão da socialização. Então é algo que é fundamental. E a questão do benefício, né? A gente sabe que a partir dos 30 anos o ser humano começa a perder força e na terceira idade, né, ele é atingido pela sarcopenia. E o único exercício que consegue interromper esse processo é a musculação. Então, se a gente diz que se tem um exercício que o idoso precisa fazer, é a musculação. A vida sedentária, a vida sem atividade física, sem exercício físico, ela traz consequências que são prejudiciais à saúde, né, de todos os indivíduos, inclusive os idosos. Porque os idosos eles têm um processo de envelhecimento que não tem como impedir, vai acontecer com o passar do tempo. Então, com a prática de exercício físico, prática de atividade física, mantendo um estilo de vida ativo, a pessoa pode amenizar esse processo.
Então, na parte física, são inúmeros benefícios. Benefício para o sistema cardiovascular, os benefícios da questão da estrutura esquelética, da musculatura, da mobilidade. Isso tudo ajuda no dia a dia a autonomia dos movimentos. E para essas meninas da terceira idade, não tem tempo ruim. Fazem musculação sorrindo, já que agora o peso que carregam não é mais o emocional, e sim físico, o da máquina mesmo. E todos os artesanatos que essa turma produz no programa ainda vira fonte de renda nessa feirinha dentro da faculdade. Economia Popular Solidária é uma articulação para a inclusão social e produtiva de pessoas e famílias vulneráveis afetadas pela pobreza e difícil acesso ao mercado de trabalho. E a Rede Cáritas faz esse trabalho. Vamos acompanhar na reportagem. Centrado na solidariedade, no controle da força de trabalho e na cooperação, pontos que são vistos nos grupos produtivos da economia popular solidária. Eu costumo fazer uma memória histórica que a economia solidária nasce nas primeiras comunidades cristãs. Quando o povo começa a se organizar, né, na Bolsa Coletiva, lá em Atos dos Apóstolos, né, não havia necessitados entre eles, né, ali é a primeira proposta de uma organização coletiva autogestionária, né, em que as pessoas estão juntas e a partir dessa organização coletiva elas vão lá buscar alternativas para o enfrentamento ao sistema, que escraviza, né? Então eu vou fazer memória a partir disso aí. E a nossa atuação vem nessa premissa, né, na opção de Jesus também por esses excluídos e excluídas. E a Cáritas Conecta na década de 80, que são com os programas alternativos comunitários, os PACs, lá no Rio Grande do Sul, um dos nossos regionais, começa a organizar. Pioneira na ação, há 44 anos, a Cáritas brasileira atua nesse processo, na economia popular solidária. É um jeito diferente de produzir, de comercializar, trocar, e de se relacionar também, né? Ela é um jeito na contraposição do sistema capitalista, né? Ela não visa o acúmulo da riqueza, mas ela visa a partilha das riquezas, né? Oriundas do fruto do trabalho coletivo, né? Ao contrário do que prega o empreendedorismo, a economia popular solidária, ela estimula, né? Ela fomenta uma outra forma, aonde as primícias que viabilizam esse novo jeito, ou esse outro jeito, né, de relação de trabalho, de produção, de consumo, e também de relação com o meio ambiente, ela é totalmente diferente do sistema capitalista. Mesmo com propostas semelhantes, a economia solidária e a economia popular solidária possuem suas diferenças. A economia solidária esse guarda-chuva de todos os segmentos, sejam eles formais ou informais, né? Ela aglutina, mas ela potencializa os grupos formais, que aí vem as cooperativas solidárias, as associações, as redes, né? Na perspectiva da formalização, da legalização jurídica. E ela está muito voltada também para esse processo de avanço em cadeias produtivas. Já a economia popular solidária abraça pessoas que são em situação de vulnerabilidade. A gente tem a experiência dos migrantes, a situação de rua, catadoras e catadores individuais dentro dos lixões, né? Então, essas pessoas que o mercado convencional não quer absorver, que ele expulsou porque deixou de ser economicamente produtivo, né? Deixou de produzir riqueza, então está fora do sistema. E aí, nós trabalhamos com esse público, né? Aí as desempregadas, as mulheres nas periferias, na sua maioria nas áreas de ocupação, inclusive. Na fragilidade humana, principalmente das mulheres, que vivem à margem da sociedade em diversas frentes. Essa mulher que não tem com quem deixar o filho, que ela faz dupla jornada, tripla muitas vezes. Então, essa mulher que muitas vezes saiu de uma relação abusiva e foi morar numa ocupação, deixou a casa, a estrutura que ela tinha, e ali ela se encontra com outras mulheres em situações parecidas e elas se organizam a partir dos saberes que cada uma tem e surge aí um grupo produtivo, muito ainda embrionário, e aí a gente começa a partir da incubação, do assessoramento, do acompanhamento,
a fomentar o processo de organização da produção desse grupo. Um exemplo da atuação da economia popular solidária é o Instituto Solidário Berço das Águas, que promove a cultura popular e o desenvolvimento sustentável. A rede funciona há 15 anos e, em 2023, completa o primeiro aniversário como instituto. A frente de trabalho gera renda em vários municípios de Goiânia, capital do Goiás, onde são produzidos mais de 100 produtos, além de ações sociais, de assistência social, como cestas básicas. A gente vem, junto com a igreja também, trabalhando bypasso, né, aí das encíclicas do Papa Francisco, né, no cuidado com a casa comum, com a Laudato Si, né, e agora fechando de 2020 para cá a questão da economia de Francisco e Clara, né, quando ele traz para o centro, ele desconstrói a questão econômica, né, e coloca o ser humano no centro, e ele fala, precisa realmar a economia, pequenos investimentos, então são gente pequenas em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas que fazem a revolução. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta para levar até você as notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. A economia circular é um modelo de negócio que visa a redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem de materiais e energia. É uma nova estratégia econômica sustentável que está sendo cada dia mais utilizada. Vamos conhecer um desses modelos de economia circular na reportagem da Ana Luísa Abreu. Um dos principais desafios da atualidade relacionados ao meio ambiente é a grande quantidade de resíduos gerados pela população. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, alertam que a quantidade de lixo produzido no Brasil aumenta a cada ano. Em 2022, o Brasil reciclou apenas 4% dos quase 82 milhões de toneladas de resíduos. Todo o restante foi despejado em locais inadequados e impróprios para a decomposição. Em contrapartida a essa realidade, nasceu há 7 anos o maior programa socioambiental em caráter educativo de economia circular da América Latina. Ao todo, já foram recolhidos mais de 1.200 toneladas de tampas plásticas e repassados 3 milhões de reais para entidades assistenciais participantes. O Tampinha Legal é o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular de iniciativa da indústria de transformação de plásticos das Américas. Nós, agora, comemorando 7 anos de Tampinha Legal, comemoramos esses expressivos números que já se somam a mais de 700 milhões de tampas plásticas que foram recolhidas por verdadeiros exércitos de mãos voluntárias que compreendem o valor do material plástico. 100% dos plásticos são recicláveis. Não importa se é o pacote do biscoito, o pacote do feijão ou do arroz, tudo que é de plástico, aquela carcaça do liquidificador ou a carcaça do computador, por exemplo, todas essas coisas que nós temos de plástico, elas precisam retornar para a indústria para que elas sejam produzidas novos artefatos plásticos. Isso se chama economia circular. E é o que o Tampinha Legal propõe,
Com mais de 3 mil pontos de coleta distribuídos por 8 estados brasileiros, o programa está presente no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Goiás e no Distrito Federal. O Tampinha Legal cadastra instituições e entidades assistenciais do terceiro setor, que são responsáveis por recolher as tampas plásticas. Mas toda a população pode participar, ajudando na reciclagem. Cada instituição abre seu ponto de coleta aonde quiser, num posto de gasolina, numa floricultura, numa loja de roupas, não importa a atividade comercial que está sendo desenvolvida ali, ou um órgão público, por exemplo, porque onde há pessoas, há resíduos. Os únicos seres vivos capazes de poluir são os seres humanos. Então, numa loja de roupas é possível ter um ponto de coleta? Sim, é possível, porque ali estarão pessoas que poderão entregar as suas tampas plásticas que estão dentro da bolsa, por exemplo. Todas as tampas plásticas fazem parte do Tampinha Legal. Não importa o tamanho, o modelo ou a cor. Pode ser uma tampa de caneta ou de cola, uma tampa de pomada ou de creme dental ou de medicamento, ou uma tampa de pote de sorvete ou de balde de tinta, por exemplo. Não importa o modelo ou o tamanho da tampa. Se é tampa, se é de plástico, é Tampinha Legal. Então, nós precisamos entender que 100% dos plásticos são recicláveis, devem retornar para a indústria e valem dinheiro. A instituição Educandário São João Batista existe há 84 anos em Porto Alegre. Essa entidade filantrópica atende mais de 160 crianças e é uma das que recebe assistência do Tampinha Legal desde 2016. Tampinha não importa a cor, o tamanho, se ela for doada, ela vai gerar 100% dinheirinho. Não importa se é 1 centavo, se é 2, ela não vai ficar parada, ela não vai envelhecer, ela não vai perecer. Então, quando tu ganha tampinhas de doação, tá? Tu tem uma poupança. Quando tu separa ela por cor, com a ajuda de voluntários, tu tem o dinheiro. E uma coisa muito importante, toda vez que um doador junta tampinha, ele cria um vínculo com a instituição. Porque na tua casa, aqui no Rio Grande do Sul, eu brinco que num churrasco, tu já junta de cara umas 5 tampinhas. A tampinha do refrigerante, a da maionese, a de um temperinho. Então, as tampinhas, elas estão no nosso cotidiano dentro da nossa casa. Então, é muito fácil. E aí, tu tá tomando banho, abri o shampoo, vou guardar para a entidade que eu ajudo. Lembrei da instituição. E aí, o doador vai trazendo a tampinha e vai conhecendo aquele lugar, vai criando um vínculo de confiança. Em 6 anos de parceria, cerca de 140 mil quilos de tampas plásticas já foram arrecadados, revertendo em mais de 350 mil reais para a instituição. Com a ajuda do Tampinha, o Educandário realiza suas atividades cotidianas e também auxilia na educação das crianças e dos adolescentes. Ele foi muito generoso à medida em que ele deixa a entidade usar aquele recurso não só para materiais, mas também para recursos humanos. Se eu tiver que pagar uma professora que faltou a grana para pagá-la, ou um auxiliar de serviços gerais, o gás, a água, a luz, a internet. As instituições, mesmo que elas não tenham lucro, elas têm despesas. Então, para nós, tampinha é dinheiro. Dinheiro que paga despesa de funcionamento e contribui para o tratamento efetivo de uma criança e para a educação dela. Camaçari, a 4ª maior cidade da Bahia, intensifica ações de uma pastoral para auxiliar a população vulnerável. A pastoral está intensificando o trabalho e, com isso, precisa de doações. Vamos acompanhar. Além de realizar rodas de conversa, apresentações musicais e momentos religiosos com reflexões importantes sobre os cuidados e a atenção com os mais vulneráveis, a Diocese de Camaçari intensificou um trabalho que já vinha realizando.
de levar alimentos, carinho e o evangelho para aqueles em situação de rua. No último dia 18 de novembro, celebramos o Dia Mundial do Pobre pela primeira vez na Diocese de Camaçari. É claro que nós não estamos criando nada, já existem muitos trabalhos em todo o território da Diocese, por exemplo, a Associação Beneficente São Tomás, que há mais de 50 anos é o braço caritativo da Diocese, mas o que nós fizemos foi envolver os diáconos, o corpo diaconal, para que eles assumissem essa função que é bem primitiva, que remonta ali ao livro dos Atos dos Apóstolos. E a organização da diaconia da caridade é justamente então essa tentativa de identificar, de perceber, de articular as ações então caritativas da diocese, seja em nível de assistência, seja em nível então de promoção humana ou de transformação social. Aprendemos então a trabalharmos em rede, para que as experiências sejam compartilhadas, o trabalho seja fortalecido. E sempre lembrando que a nossa motivação primeira é de fé, não é ideológica, não é meramente social, mas é de fé, porque a opção pelos pobres está implícita na fé cristológica. E dizia o Papa Francisco que tocar a carne do pobre é tocar a carne do próprio Cristo sofredor. Então, louvado seja Deus também por esse acontecimento em nossa igreja particular, que daqui a pouco vai completar 15 anos de criação e instalação. Camaçari é a quarta cidade de maior população na Bahia, com mais de 300 mil habitantes. Frequentemente, marmitas estão sendo preparadas ao longo do dia para que à noite um grupo de fiéis saia para fazer a entrega. A dona Jusceli participou e compartilhou com a gente sua experiência. O sentimento que eu trago é do amor de Deus que alcançou aquelas pessoas, né? Ali naquela situação vulnerável, de rua, de violência. Então, o que eu senti em todo o processo é que o amor de Deus alcançou aquelas pessoas, levando um pouco de dignidade. O primeiro momento, a gente foi, durante o dia, fazendo uma aproximação, conhecendo a história, conhecendo o nome, conversando, e toda terça estávamos na rua para fazer esse contato com eles e criar uma amizade. Também nesse período a gente foi no Centro Pop, que aqui tem, onde atende durante a semana, com 2 refeições, que é da prefeitura, e a gente ficou com eles no final de semana, onde não tem atendimento de alimentação para morador de rua. Então, toda terça vai um grupo, as que podem, as que trabalham só vai quando estão de folga, e a gente faz essas visitas, vai nos lugares onde eles ficam, na praça, no jardim, na feira. A gente vai atrás, onde eles ficam, né? Que tem muitos que se escondem em alguns lugares para se guardar da violência, mas a gente conseguiu alcançar todos eles. Ações assim vão muito além do matar a fome das pessoas que estão na rua. É levar um pouco de esperança através da caridade. É vivenciar de fato aquilo que Cristo nos ensina. O sentimento que eu trago primeiro é de gratidão a Deus, por estar fazendo parte de um movimento tão belo. Enquanto muitos querem outras coisas, essa simplicidade de estar na rua, de ir naqueles lixões, de encontrar aquela pessoa que está ali se sentindo longe, abandonada do amor de Deus, e a gente chega ali naquele momento, não só com alimento, mas também com uma palavra, com um carinho, e quando a gente escuta assim, a primeira alimentação minha do dia, ou chora, vai as lágrimas, né? Então, tudo isso para mim é gratificante. Não tem palavras, não tem preço. A senhora acaba se sentindo parte da igreja também, né? Sim, me sinto parte da igreja, me sinto parte do povo de Deus que está ali fazendo um pouco a levar a alegria àquele que muitas vezes está ali, não sorri, ou está envolvido com drogas, porque encontramos todo tipo de pessoas na rua, né? Mas é gratificante. O estado de São Paulo foi sede do Congresso Nacional Angélico. Católicos de diversos estados brasileiros participaram do evento,
que teve como tema Os Anjos e Arcanjos. O congresso já está em sua 3ª edição. Aprender sobre os anjos de maneira profunda é um exercício para nos fortalecer na caminhada de fé. Entre os dias 16 e 19 de novembro, católicos de todo o país participaram do Congresso Nacional Angélico. O evento aconteceu na cidade de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, onde há um único santuário dedicado ao Santo Arcanjo em toda a América Latina. Essa já é a 3ª edição do evento, que reúne diversos especialistas no assunto. O Congresso Nacional Angélico, ele tem o caráter de ser vivida a espiritualidade angélica, mas ele tem um caráter muito catequético. Então nós temos ali no Congresso sempre como catequistas, sempre como aqueles que presidem as celebrações eucarísticas, bispos, padres, doutores, exorcistas, diáconos, religiosos, religiosas, leigos consagrados, grandes pregadores e ministros de Deus. Não só nas Sagradas Escrituras, mas nos documentos da Igreja é ressaltado o papel dos arcanjos como intercessores de cada católico. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 328, deixa claro sobre a existência dos santos anjos, né? São seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos. E o parágrafo 350 do Catecismo da Igreja diz que os santos anjos eles cooperam em tudo para o nosso bem. O autor da Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, vai dizer que são esses todos ministros servidores da casa do Senhor. Então, os santos anjos estão servindo a Deus e sempre servindo para o nosso bem, para que a gente possa um dia estarmos juntos com eles no céu, adorando a nosso Deus. Uma das palestras foi a do padre José Eduardo, que abordou o corpo místico de Cristo, os 3 estados da Igreja, pontuando sobre a intercessão dos santos. O nosso culto aos santos, na verdade, é um culto a Deus. Por quê? Porque um pai se alegra de que os seus filhos se ajudem mutuamente. Um pai fica feliz de ver que os seus filhos estão socorrendo uns aos outros. A intercessão dos santos por nós não é uma coisa adicionada na fé cristã. Não, é um estado real. Existe uma igreja triunfante, assim como existe uma igreja padecente, assim como existe uma igreja militante, e a igreja militante precisa da ajuda dos santos do céu para subir ao céu, assim como a igreja padecente precisa da ajuda da igreja da terra para que ela possa chegar ao céu. Então, é mais ou menos assim. Digamos que um pai tenha vários filhos. Um filho está na cadeia, o outro filho é rico e um outro está mendigando para ter o pão. Será que esse pai vai ficar com raiva de que esse filho mendigo peça ajuda para o rico? Será que ele vai ficar com raiva se o rico ajudá-lo com um pouco para que ele não fique na miséria? Claro que não. Ele vai se sentir honrado, ele vai se sentir adorado, porque tudo que ele quer como pai é que seus filhos se ajudem mutuamente. Portanto, quando você pede a intercessão dos santos, quem está sendo glorificado é Deus. Quando você pede a intercessão de um santo, e o santo pede a Deus por você, o santo recebe de Deus a graça, porque é Deus que quer glorificá-lo. E quem faz a experiência junto aos anjos, assim como os participantes do congresso, se fortalece espiritualmente. Quando o Catecismo da Igreja, no parágrafo 331, diz que Cristo ele é o centro do mundo angélico, viver a espiritualidade angélica vai realmente me aproximar desse Deus da qual eu vou adorá-lo, e adorá-lo realmente, primeiramente como o Santo Anjo da Guarda, e assim com todo o mundo angélico. Eu convido você a acompanhar uma reportagem especial que a nossa equipe preparou. O pátio da Igreja Matriz de Vila Betânia, em Viana, reuniu centenas de pessoas
depois da missa deste sábado para a Feira do Empreendedor Católico, da Paróquia Santa Clara de Assis. A primeira edição foi idealizada para ajudar os fiéis que são empreendedores. Por que a gente não cria uma forma de ajudar essas pessoas, né? Já que todos nós vivemos em comunidade, por que não fazer algo para que nós pudéssemos divulgar nossos produtos e, ao mesmo tempo, ajudar nossos irmãos e irmãs aqui da paróquia a vender um pouco mais? Então, aí surgiu a ideia de fazer uma feirinha de Santa Clara, já que todos os meses nós já realizamos uma missa devocional a Santa Clara e sempre buscamos também formas de ter alguma interação ali entre a comunidade, para não ficar apenas na missa e depois vai embora, né? Então, a gente pensou em colocar essa feirinha nesse dia, apresentei a ideia para o nosso pároco, o Frei Reginaldo, e ele abraçou imediatamente, gostou muito da ideia. A iniciativa deu muito certo e reuniu não somente católicos, mas várias pessoas que foram aproveitar a oportunidade de comprar produtos artesanais com preços acessíveis ou mesmo garantir descontos em alguns benefícios. É uma oportunidade, né, para os empreendedores e também para a gente, cliente, conhecer os fornecedores, conhecer os produtos, serviços oferecidos e, claro, experimentar e apoiar também os empreendedores. E claro que eles também aproveitaram a oportunidade. A ideia da feira foi muito boa, né, para que nós possamos mostrar com que a gente trabalha. Muitos irmãos não conheciam o nosso trabalho e é uma forma da gente estar mostrando, expondo o nosso trabalho, tanto eu como os meus outros irmãos. Estamos participando hoje da primeira feira da Paróquia Santa Clara, FECASP. Está dentro da nossa expectativa, a feira está sendo um sucesso, muito legal, muito bom, com todos os empreendedores aqui. Espero que contamos com o apoio de todos para termos cada dia mais empreendedores, mais novidades e continuarmos com esse projeto tão lindo, com essa FECASP que pode ser mais produtiva para cada um de nós. Todo mundo teve a oportunidade de expor o trabalho que já faz, né, no dia a dia. Isso, exatamente. E como foi de movimentação de público? Deu certo essa primeira edição? Já estão pensando em uma próxima? Deu muito certo, muito certo. A gente estava comentando ali um pouco, até durante a feira mesmo, algumas pessoas vieram me procurar e falavam assim, cara, eu não esperava que a gente tivesse essa repercussão toda, pessoas que venderam muito mais do que esperavam. Algumas pessoas, as pessoas que venderam doces, comidas, por exemplo, ficaram até com medo no início de levar alguma coisa e acabar sobrando, porque a comida pode estragar. E se surpreenderam, porque tudo acabou muito rápido, a questão da comida. Mas, assim, claro que a gente tinha outras barracas que continuaram vendendo, mas deu bastante gente. Muitas pessoas da paróquia participaram, muitas pessoas até de outras religiões, de outras comunidades vieram para conhecer o evento, que até para nós foi uma novidade e, graças a Deus, uma novidade surpreendente. E amanhã, inclusive, na terça-feira, nós vamos fazer uma reunião de avaliação para definir quais serão os nossos próximos passos. E me fala um pouquinho sobre a importância da igreja incentivar os fiéis a promover o empreendedorismo, e não somente a promover o empreendedorismo, mas da igreja abrir essa porta para que aquele comerciante que já está lá empreendendo no dia a dia, que a gente sabe que é muito difícil aqui no Brasil, ele ter um espaço dentro da igreja para expor o seu trabalho. É um incentivo a mais, né, para o dia a dia dele. Exatamente. É como você disse, não é fácil empreender. A gente encontra, às vezes, muitas dificuldades, e eu acho que a função da igreja, a missão da igreja, é, de fato, abrir as portas para não só que as pessoas possam estar ali vendendo os produtos, mas promover ali esse momento de interação, esse momento de união, porque enquanto as pessoas estavam comprando, elas também estavam ali vivenciando, elas também estavam conhecendo os produtos de outras pessoas, que às vezes são pessoas que estão com a gente ali no banco da igreja na hora da missa, mas a gente não conhece, que aquela pessoa talvez trabalhe com algum produto, aquela pessoa trabalhe de alguma forma, e a gente acaba saindo do nosso bairro, da nossa cidade, para ir em outros locais comprar uma coisa que a gente poderia estar adquirindo aqui com os nossos próprios irmãos, incentivando. Então, assim, eu agradeço imensamente ao Frei Reginaldo, a gente sempre conversa com ele sobre isso,
que eu brinco com ele que eu dou essas ideias malucas e ele abraça, então a gente não sabe para onde vai chegar. Mas deu muito certo, eu agradeço muito a nossa paróquia aqui, que abriu essas portas, que realmente está promovendo essa união. Acho que a importância fundamental é essa, é promover essa integração entre a comunidade, entre a paróquia e essa união nesse nicho, né, que são os empreendedores, e quem sabe agora não seja apenas o começo aí de uma longa história de um movimento novo aqui para a gente. Em instantes voltaremos com as principais notícias direto da TV Pai Eterno. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com mais notícias em primeiro plano. O Papa Francisco, em sua intenção de oração para dezembro, pede que os católicos coloquem as pessoas com deficiência no centro da atenção social e eclesial. Vamos assistir ao vídeo produzido pela Rede Mundial de Oração pelo Papa. Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa. A Vila São Cotolengo, que fica no município de Trindade, em Goiás, realizou nesta semana o Dia de Doar. E a repórter Ana Luísa foi para lá acompanhar como foi a movimentação na instituição. Será que receberam muitas doações? Vamos ver. A campanha Dia de Doar é celebrada internacionalmente por diversos países e o Brasil também faz parte. O objetivo é promover a generosidade das pessoas, a caridade e a empatia ao próximo. Quantas roupas, calçados e outros objetos você não usa mais? Ao invés de deixar empoeirando ou encostado em um cômodo da casa, por que não doar? É com esse nobre gesto que muitas pessoas se alegram, se sentem lembradas e felizes.
A Vila São Cotolengo aderiu à campanha Dia de Doar, que acontece oficialmente em todo o país no dia 28 de novembro. Para incentivar as doações e as pessoas abraçarem essa causa, a instituição estendeu a campanha ao longo de todo o mês. O padre Tiago Azevedo é diretor financeiro da Vila e reforça a importância da campanha, realizada durante todo o mês de novembro. Hoje, dia 28 de novembro, nós encerramos essa campanha que durou aí durante todo este mês e queremos também expressar a nossa gratidão a todos aqueles que atenderam ao nosso chamado, a campanha Dia de Doar. Foi uma oportunidade de reacender no coração de cada pessoa a chama da caridade. As doações vindas de todos os cantos foram um sucesso de arrecadação e têm um objetivo principal: ajudar e cuidar dos pacientes. Aumentou consideravelmente o número das doações graças a essa campanha e muitos utensílios, roupas, calçados, objetos serão destinados aos próprios pacientes e outros também serão destinados ao Bazar Beneficente, que é uma forma de arrecadar fundos para a vila e ao mesmo tempo ajudamos também as famílias que mais precisam com esse bazar. Todo o trabalho desenvolvido diariamente na instituição demanda muitos colaboradores para atender os mais de 300 pacientes, além de gastos como, por exemplo, com medicamentos e alimentação especial. Por isso, toda a ajuda é bem-vinda. A vila hoje acolhe mais de 300 internos, todos com múltiplas deficiências. Pessoas que talvez estando em suas casas, em suas famílias, não teriam condições de serem tão bem cuidadas como aqui na vila. Então, para cuidar bem dessas 300 pessoas, nós temos mais de 700 colaboradores. E o atendimento também acontece para a comunidade externa. Nós temos um centro de reabilitação, reabilitação auditiva, reabilitação intelectual. Nós temos também uma escola especial com mais de 300 estudantes que acolhem aí jovens, adultos, crianças de diversas cidades aqui do estado de Goiás. Então eu sempre digo que a vila é uma cidade. Aqui nós temos a casa, a igreja, o hospital, temos também uma escola. E para cuidar de tudo isso com muito amor e carinho, continuamos contando com a generosidade de cada pessoa. Um dos pacientes é o Gilmar Francisco, que nasceu em Brasília e estava em situação de abandono. Ele foi encaminhado pelo Juizado da Infância e Juventude para a Vila São Cotolengo em 1985 e chegou ainda muito pequeno, aos 4 anos. Já são quase 40 anos de convívio dentro da vila. Hoje ele mora na unidade João Paulo, que é uma das unidades masculinas. Muito participativo em todas as atividades, ele ama uma festa e vai em todas as missas. Com tamanha dedicação e alegria, ele faz parte da banda inclusiva Luar e frequenta a escola de ensino especial. A Maria de Nazaré também é moradora da vila desde 1982. Ela foi encontrada nas ruas de Trindade, no período da festa. Ela é uma das pacientes mais antigas da instituição e mora na Vila Santa Luísa, unidade das pacientes mais idosas. Pensa em uma pessoa que adora estar nas festas desenvolvidas na vila. Aqui, ela encontrou seu lugar de paz e conforto e fez vários amigos. A campanha está chegando ao fim, mas todo dia é dia de doar. A Vila São Cotolengo está sempre de portas abertas, esperando a sua visita especial. A campanha se encerra hoje, mas a vila está de portas abertas para acolher todas as pessoas, todas as doações durante todos os dias do ano. Então, para quem não mora em Trindade ou não mora no estado de Goiás, pode fazer a sua doação através de Pix, através das contas bancárias que nós temos. Então, você pode buscar todas as informações pelo nosso site, ou até mesmo ligar no número que todos conhecem pela FIP, pedir todas as informações necessárias também. E digo mais uma vez que estamos de portas abertas para acolher todas as pessoas que vieram visitar ou que trouxerem também suas doações. Chegamos ao final do programa Primeiro Plano desse dia. Eu agradeço a sua companhia, me despeço de você desejando uma excelente noite.
Até mais!